Que maravilha a gente poder rever esses momentos lindos, intensos da história do nosso querido e do nosso amado São Paulo Futebol Clube. Como é bom a gente poder reencontrar essas passagens grandiosas de conquistas gigantes que a nossa instituição teve através desse tempo todo. Afinal de contas, as suas glórias vêm do passado gigante tricolor. É sempre muito importante, muito bom, né? A gente poder rever essas partidas históricas da vida do São Paulo Futebol Clube. Que bom! Vou falar um pouquinho disso hoje. São Paulo Raiz na área, Rony Altieri, extremamente feliz, comemorando o bicampeonato mundial de 93, que é a Bandeirantes, na voz do querido Luciano do Vale, do China, do Eli Coimbra, que já deixaram a gente, já estão em outro plano, trouxeram, né, como se fosse hoje, a gente está vendo aí passados quase 30 anos, como se fosse hoje a gente poder estar assistindo novamente todo aquele momento, vivendo toda aquela emoção do bicampeonato conquistado pelo São Paulo Futebol Clube. A gente não pode esquecer isso nunca, a gente não pode deixar isso passar sem um tempo para poder falar, para poder comentar, né? Principalmente para o pessoal que é mais novo e não está tão acostumado à conquista como nós estávamos acostumados naquela época, né? Porque todo ano, praticamente todo semestre, o São Paulo tinha uma conquista, tinha um título, tinha um troféu que era levantado. Então é sempre legal a gente trazer para vocês, falar para vocês, e eu penso que o mais importante disso tudo é a gente tentar construir uma ponte entre esses momentos gloriosos e os momentos difíceis que a gente vive, em todos os sentidos, né? Com relação ao nosso São Paulo. E tentar entender de que forma esses momentos, essas conquistas, podem ser importantes e podem ilustrar, iluminar e apresentar um caminho novo para o São Paulo retomar esses períodos gloriosos, né? Então eu acho que cabe muito esse tipo de avaliação, esse tipo de análise. Sim, os tempos são outros e ninguém discute isso. Sim, a qualidade técnica dos jogadores antes era muito maior do que é hoje. Isso daí ninguém tem dúvida. Sim, os jogadores vestindo a camisa do São Paulo sempre quiseram fazer parte da história do São Paulo e conseguiam fazer. O jogador vinha comprometido com isso, em fazer parte da história do São Paulo. Hoje em dia o jogador fala em fazer parte, mas na hora da prática, meu amigo, essas coisas que a gente acaba vendo. É por isso que muita gente me chama de corneteiro, muita gente me chama de saudosista, e eu até entendo, e fiquem à vontade também para denominarem da forma que entenderem mais adequado. É que quem viu esse monte de vitória, de conquista do São Paulo, não se conforma e não se contenta com o que vê hoje. Pois bem, São Paulo e Milan, 12/12/1993, meu Deus do céu, onde você estava? O que você fazia naquele exato momento da final do campeonato? Coloca aí nos comentários, fala um pouquinho dessa partida, o que você vivia, o que você passava naquele momento e de que forma também, é claro, você comemorou esse título. São Paulo que veio a campo com Zete, Cafu, Valber, Ronaldão e André Luiz, Dinho, Dorival, Leonardo, Cerezo, Miller e Palhinha. Depois entrou o Juninho. Que time, hein? Meu Deus do céu. O nosso querido tricolor, aqui é a minha camisa que vocês já conhecem, né? Minha camisa autografada pelos campeões de 92. E alguns que estavam aqui em 93 também. E o Milan, o gigante Milan, grande Milan, dirigido pelo Fábio Capello. Tá aqui, sempre importante a gente mostrar um pouquinho também dos nossos adversários, porque são esses adversários que enaltecem, que potencializam o tamanho da conquista do São Paulo. Assim tinha sido com o Barcelona em 92 e assim voltou a ser em 93 com o Milan, né? O São Paulo que é campeão do mundo, vencendo grandes times, gigantes times do futebol mundial. O Milan veio de Rossi, Panucci, Baresi, Costa Curta e Maldini. Que defesa, hein? Meu Deus do céu. Desailly, um volante francês, o Donadoni e o Albertini, depois o Tassotti. Na frente o Massaro, que deu um trabalho danado para a defesa do São Paulo. Papin, que era um centroavante da seleção francesa. E o Radechil, que era um jogador romeno, que depois foi substituído pelo Orlando, como eu falei. Fábio Capello era o treinador. Para vocês terem uma ideia desses dois elencos juntos e formados, isso em dezembro de 1993, na Copa do Mundo de 94, 6 meses depois
dessa ocorrência, na final dessa Copa do Mundo, 13 desses jogadores que eu citei para vocês, os dois times, vão estar nas equipes campeã e vice-campeão do mundo. Vocês viram o tamanho que representou essa final? Né? Vamos ver? Vamos ver. Zete, Cafu, Ronaldão, Leonardo, Miller e Palhinha vão estar na Copa de 94. Do lado italiano, Panucci, Baresi, Costa Curta, Maldini, Donadoni, Albertini e Massaro vão estar do lado italiano. Então assim, olha o que condensou esse jogo, olha o tamanho do adversário que o São Paulo tinha pela frente e a maneira como o São Paulo se comportou e a maneira como o São Paulo foi campeão. Hoje em dia a gente escuta o treinador falar assim, a gente tem 20 chances de gols por jogo, estamos criando cada vez mais, mas não conseguimos fazer gol, precisamos melhorar. O São Paulo não precisou mais do que 5 chances de gol durante a partida para fazer 3 gols. O São Paulo não precisou disso. E podem falar de sorte, como acabou sendo aquele gol no final do Milan, mas quando você tem muita competência, quando você tem muito preparo, quando você tem estrutura, né? Quando você tem competência, como eu falei, possivelmente a sorte vem e acaba aparecendo e acaba ajudando, né? Então a sorte ela é muito consequência disso também, de um trabalho bem realizado, de uma maneira como o São Paulo se comportava naquela época, a maneira como o mestre Pelé dirigia e fazia acontecer absolutamente tudo no São Paulo Futebol Clube. Vejam bem, o São Paulo ele é bem diferente do São Paulo que foi campeão um ano antes. Se você for ver, nós não tínhamos mais o Raí, nós não tínhamos mais o Vitor, nós não tínhamos mais o Pintado, nós não tínhamos mais o Adilson, né? Então assim, o Ronaldo Luiz já virou reserva do André Luiz. Então assim, o São Paulo modificou bastante com relação àquele time que foi campeão em 92, passado um ano apenas. Olha o tamanho e a importância do treinador na formação desse novo elenco e desse novo time. É incrível, é impressionante como a gente consegue de alguma forma afrontar aquilo que hoje apontam como realidade do futebol, né? Muito treinador hoje fala assim, mas eu não consigo deixar o mesmo time em campo, manter o mesmo time em campo, isso dificulta o entrosamento. Como dizia o Cuca, eu não tenho um centroavante de origem, né? Para arrematar para dentro do gol, isso me faz falta, como ele ficou reclamando no São Paulo um tempão. Então assim, são pinceladas absurdas até, para a realidade de como o futebol tem que ser tratado, mesmo passado todo esse tempo. Basta competência para você fazer acontecer. Claro que os tempos são diferentes, como é claro também que aumentaram demais as desculpas para a maneira como hoje o futebol é apresentado e é jogado, né? Então é muito legal a gente ver o Tele passado de um ano para o outro, ele ter modificado grande parte da estrutura desse time e o time se manter tão competente quanto o ano anterior. E olha que quase a gente vai para o terceiro, hein? Quase a gente vai para o terceiro, não fosse a infelicidade do Palhinha, que perdeu o pênalti, e o Chilaver em acabar nos tirando da Libertadores do ano seguinte. Mas aqui é para falar de alegria, aqui é para falar de festa. E nós vamos aproveitar justamente esse momento. Para vocês terem uma ideia dessa formação de elenco, eu fui fazendo meus rabiscos durante a partida, né? E o São Paulo começa com aquela competência toda. Primeiro toma um sufoco do Milan, o São Paulo muito bem postado. A bola bate na trave, bate no Zete e não entra naquele chute do Massaro, né? Então, se o São Paulo, a tal da sorte que acompanha a competência, e o São Paulo jogando fechadinho, tentando trocar bola, né? Esperando o Milan trabalhar, um time muito bom, um time muito competente também. Pois bem, o São Paulo desce, Palhinha caixa, né? Segundo tempo, São Paulo toma um empate, não tem problema, vamos para cima, jogada do Leonardo, olha que interessante, primeiro gol, jogada do Cafu pela direita, o cruzamento, o Palhinha entra, faz. No segundo tempo, o segundo gol do São Paulo, jogada do Leonardo pela esquerda, cruza, o Cerezo faz. Tudo muito bem organizado, tudo muito bem apresentado, né? O Milan empata novamente no finalzinho, aquele gol de chaleira, extremamente consciente do nosso querido Miller, que nos deu o título. Mas olha que interessante, o Tele montou esse time campeão da seguinte maneira, olha a composição, olha o mingau que o mestre Tele Santana fez. Da base, o São Paulo tinha Cafu, André Luiz, Doriva, Miller e o Juninho, que entrou no final. O São Paulo teve 5 jogadores ali da base, né?
os jogadores que foram inventados pelo mestre Tele Santana. Eu vou usar o termo inventado, depois a gente trabalha um pouquinho mais isso. O Valber, que antes de chegar no São Paulo ninguém sabia quem era. Ronaldão, que veio para o São Paulo para ser lateral esquerdo, um cara que ninguém sabia quem era, se tornou o quarto zagueiro, capitão do título de 93. Teve o Dinho volante, também um volante com limitações técnicas, mas muita energia. E teve o Palinha, que veio do América Mineiro, meu amigo. Ninguém sabia que era o Palinha, o mestre Tele, com os olhos que tinha, trouxe o Palinha para o São Paulo, jogadores inventados pelo mestre. E teve as contratações pontuais, né? O nosso querido Zete, que vem um pouquinho antes e vem com a perna quebrada, ninguém dava um tostão pelo Zete, se tornou esse monstro na história do São Paulo, muitos consideram inclusive melhor que o Rogério Ceni no gol, né? Toninho Cerezo, que batendo na porta dos 40 anos, veio voando, um menino, arrebentando, destruindo tudo que via pela frente. E o Leonardo, que praticamente veio de graça do Flamengo, e que contratação, né? Então o São Paulo junta a base, junta os inventados pelo mestre Tele Santana e junta as contratações pontuais para chegar ao título de 93. Quanta competência, hein? Que falta isso nos faz hoje, pelo amor de Deus, quando a gente vê isso tudo. E como é que a gente pode, de alguma maneira, transmitir, transferir para os dias de hoje isso? Nós precisamos recuperar isso, gente. O São Paulo tem que ter uma administração, e agora no final do ano a gente vai fazer de tudo para que definitivamente ela mude, ela saia das mãos da situação tão nefasta e danosa a vida do São Paulo Futebol Clube nesses últimos anos, e de alguma maneira possa retomar esse São Paulo campeão, possa refazer a imagem desse São Paulo gigante. Isso que é muito importante. Então, quando você olha nesses momentos de conquista, você traz elementos que são importantes para isso, para essa reconstrução do São Paulo. O São Paulo que não deixou de ser grande, nunca ele não vai deixar. A questão é voltar a ser gigante. E um gigante, ele é conquistador a todo momento. Ele não fica muito tempo na fila, como tem acontecido com o São Paulo nesse momento. Portanto, é muito importante você olhar para esses momentos, para absorver desses momentos quais foram as competências e os valores que fizeram o São Paulo ser tão gigante nesses momentos gloriosos, né? E resgatar e tentar trazer para cá, contaminar o elenco com isso. Vem para o São Paulo, tem que vir para ser campeão. A gente não quer que o jogador venha para o São Paulo para disputar campeonato. Eu não tenho o mínimo interesse nisso. O jogador tem que vir para o São Paulo sabendo que ele tem que ser campeão. Sofra pressão ou não. Vem para o São Paulo e não quer sofrer pressão? Então alguma coisa está errada. Já não tem o perfil do jogador do São Paulo para vestir uma camisa gloriosa como essa daqui, né? Então isso é muito importante a gente trazer e resgatar. O sentido administrativo, o trabalho da comissão técnica, mestre Tele Santana, toda a parte de fisiologia, né? Toda a parte de preparo físico com o professor Moraci Santana, os bastidores com o seu Calef João Francisco, com o seu Caboclo, tanta gente que trabalhou, o presidente Pimenta, tanta gente que trabalhou para fazer o São Paulo forte, gigante, para chegar nesse nível de conquista e nesse bimundial. Por isso que é muito importante resgatar essas lições e trazê-las, né, adaptadas, atualizadas para os dias de hoje. O jogador ele tem que ter em mente o seguinte: eu visto a camisa do São Paulo Futebol Clube e automaticamente eu tenho que entregar título. É assim que funciona, né? Essa é a exigência da coletividade tricolor, tão acostumada a ser sempre campeã, a ser sempre conquistadora. Tá bom? Então eu imagino que esses momentos grandiosos servem além da gente retomar a lembrança, retomar a memória, aumentar aí a nossa potência, né, da São Paulinidade, que eu tanto coloco aqui para vocês, também tirar elementos para trazer para o dia a dia, trazer para o dia de hoje, para voltar a encorpar esse São Paulo na busca de novas conquistas, de novos títulos, né? Muita alegria poder ter assistido isso. De repente, esse momento terrível que todos nós vivemos serviu também para a gente voltar a ver a história, voltar a ver o passado e voltar a ver as conquistas tão bonitas do nosso São Paulo. Coloque aí nos comentários o que você acha, o que dá para a gente resgatar, aonde você estava nesse dia da final, né? E de que maneira a gente pode utilizar desses momentos importantes no nosso dia a dia, no dia de hoje, do São Paulo Futebol Clube. Legal, gente?
Quem não tiver inscrito no canal, por gentileza o faça, anuncia aí para um amigo, compartilha também se puder, a gente agradece demais. E hoje especialmente eu gostaria de dedicar esse vídeo à filha do meu querido João Castanheira, né, meu parceiro, meu amigo também, a Calese, que nasceu nesses dias agora que passaram, mais uma São Paulininha que vem aí para aumentar a nossa torcida. Seja bem-vinda, viu, Calese? Um beijão e que papai e mamãe possam sempre estar ao seu lado, te apoiando e mantendo você São Paulino, é claro. Legal, pessoal? Um grande abraço e avante, tu és forte, tu és grande! São Paulo Futebol Clube, Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Valeu, gente!